Bom dia a todos. Então, nós faremos a aula de funções exponenciais, que trata de processos, né, fenômenos que o crescimento é exponencial. Um exemplo muito clássico é algumas populações de insetos ou de peixes que não tem muita ação de predadores, que tem crescimento aí exponencial, ou seja, se o crescimento for dobrando, né, a cada intervalo de tempo, então é um crescimento do tipo 2 elevado a x. Tem o decaimento radioativo, que tem o intervalo de vida, né, e vai caindo exponencialmente ao longo desse intervalo de tempo. Surge muita dúvida, porque nós temos que interpretar inicialmente o que é um número real elevado a outro. Então, o que significa, por exemplo, raiz de 2 elevado a raiz de 2, que é aí um número irracional elevado a outro número irracional. A raiz de 2 foi, como desde da Grécia antiga, pela escola pitagórica, já foi descoberto que não pode ser escrito, né, aí com uma quantidade de casas decimais finita, ele é um número irracional, nem periódica. Então, foi descoberto já desde antes de Cristo, né, que raiz de 2 não é um número da forma P sobre Q, ou seja, um número racional. Raiz de 2 é a diagonal do quadrado, então você não pode mensurar a diagonal pelo comprimento dos lados. Ou seja, você não pode escrever uma quantidade de vezes do lado dividido pela quantidade de vezes do outro lado. Ou seja, não são comparáveis. Então, raiz de 2 elevado a raiz de 2, para nós, à primeira vista, é um mistério. O que significa? Se for raiz de 2 elevado a 1, é fácil, é raiz de 2. Raiz de 2 elevado a 2 também é fácil, porque é raiz de 2 vezes raiz de 2. Aí sabemos que é 2, porque raiz de 2 é o número que ele vezes ele dá 2. Então, raiz de 2 ao quadrado tem que ser necessariamente 2. E assim por diante. Então, raiz de 2 elevado a 3, o que é? É raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, 3 vezes. Perfeito? E assim para todo natural. Então, raiz de 2 a 1000, que é raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, 1000 vezes. Então, para qualquer número inteiro, nós já sabemos o significado de raiz de 2 elevado a esse número inteiro. Mas isso só vale para 1, para 2, para 3 e assim por diante, para os números inteiros. Para os negativos, como nós definimos, né? Agora, raiz de 2 elevado a menos 1. Raiz de 2 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2 elevado a menos 2, por definição, vai ser 1 sobre raiz de 2 elevado a 2. Ou seja, vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. E assim por diante, né? Então, para todos os inteiros agora negativo, nós entendemos já o que é raiz de 2 elevado a um número negativo. Ou seja, você pega, faz o inverso dele e multiplica ele, aí a quantidade módulo desse número. Ou seja, se eu pegar a raiz de 2 elevado a menos 3, vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, 1 vezes 1 sobre raiz de 2. 3 vezes, que é o módulo de menos 3. Aí já começa a complicar. Agora, o que é raiz de 2 elevado a 1 sobre 2? Aí vai ser, por definição, o que é a raiz quadrada aí, a raiz quiésima de um número? A raiz quiésima de raiz de 2. Então, por definição, a raiz quiésima de raiz de 2 vai ser um número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, que vezes dê exatamente raiz de 2. Então, por exemplo, raiz, né, quadrada, que é, estou usando o Q igual a 2, então fica raiz quadrada da raiz quadrada de 2, ou seja, raiz quadrada elevado a 1 sobre 2. O que é isso? Vai ser o número real que ele vezes ele dê exatamente raiz de 2. Então, é assim que é definido, né, a raiz quiésima de um número real. Então, por exemplo,
a raiz cúbica, né, de raiz de 2, que é raiz de 2 elevado a 1/3. Isso vai ser o número que ele vezes ele de exatamente raiz de 2. Perfeito? Agora, e se nós... aqui tem um pequeno erro, né? Fator P sobre Q, né? Então, nessa parte que está sombreada, é P sobre Q. Então, o que é raiz de 2 agora elevado a um número racional qualquer, um número racional da forma P sobre Q. Então, nós podemos definir isso como? Você pega, primeiro tira a raiz quésima de raiz de 2, isso já definiu lá em cima, né? É o valor x, de forma que x elevado a q dê exatamente raiz de 2, e depois você leva esse número a p. Agora, como é número inteiro, eu sei que x elevado a p é x vezes x, p vezes. Perfeito? Então, por definição, raiz de 2 elevado a p sobre q vai ser a raiz quésima de raiz de 2, que esse é o número x, de forma que x elevado a q de raiz de 2, e depois você leva esse número a p. E aí você definiu as potências de raiz de 2 para qualquer número racional, para qualquer número da forma p sobre q. O zero você define como 1. Isso torna todas as nossas fórmulas consistentes. Então, para que fique tudo faça sentido, nós definimos, então, raiz de 2 elevado a zero como 1. Qualquer número positivo elevado a zero sempre é definido como 1. Então, por exemplo, 2 elevado a zero é 1, π elevado a zero é 1, e assim por diante. Vamos ver que isso é importante para tornar tudo consistente. Então, observe que tudo fomos construindo a partir dos inteiros e definindo como fica nos casos aí mais complexos, né? Então, começamos com os inteiros, então, raiz de 2 elevado a 2, raiz de 2 elevado a 5, e assim por diante. Depois, definimos raiz de 2 elevado a números negativos. Então, como é raiz de 2 elevado a menos 1, raiz de 2 elevado a menos 3, e assim por diante. Depois, definimos raiz de 2 elevado a 1 sobre 2, ou seja, raiz de 2, raiz de 2 elevado a 1 milhão. Depois, por fim, né, definimos raiz de 2 elevada a números racionais. Então, raiz de 2 elevada a 3,5, raiz de 2 elevada a 5 oitavo, raiz de 2 elevada a 1.000 sobre 3.004, e assim por diante. E, por fim, ficou faltando definir raiz de 2 elevado a zero. E dessa forma, agora nós passamos para a questão principal. Sabendo que nós temos definido raiz de 2 elevado a números racionais, já definido como, o que significa raiz de 2 elevado a raiz de 2, que o raiz de 2, que está no expoente, ele também é racional. Então, não é da forma P sobre Q. Então, e se o expoente for um número real? Observamos que o raiz de 2 é um valor que está entre 1 e 2. Perfeito? Então, o raiz de 2 vai ter que estar entre... Aqui faltou elevar a raiz de 2 na primeira linha. Então, o raiz de 2 elevado a raiz de 2 vai ter que estar entre raiz de 2 elevado a 1 e raiz de 2 elevado a 2. Então, nós vamos aproximando a casas decimais do raiz de 2. Agora, tornando uma casa decimal de precisão, nós sabemos que raiz de 2 é o número que está entre 1,4 e 1,5. Portanto, nós sabemos que como a potenciação vai ser uma função crescente, como nós vamos verificar ainda nesta aula, nós temos que o raiz de 2 elevado a raiz de 2 vai estar entre raiz de 2 e 1,4 e raiz de 2 elevado a 1,5. Fazemos isso com a próxima casa decimal. Então, raiz de 2, aproximando agora por duas casas decimais, ele vai estar entre 1,41 e 1,42. E aí, raiz de 2 elevado a raiz de 2 vai estar entre esses dois valores, né? Raiz de 2 elevado a 1,4
1,81 e raiz de 2, 1,42. Aproximei com 3 casas decimais. Então, temos uma aproximação entre os números raiz de 2, 1,414 e raiz de 2 elevado a 1,415. Com 3 casas decimais. Então, temos essa aproximação para a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Aqui eu coloquei mais um monte de casas. Então, aqui acho que tem 3, 6, 9, 10, 11. 11 casas decimais, aproximei raiz de 2. Aí, como raiz de 2 está entre esses dois valores, raiz de 2 elevado a raiz de 2 vai estar, a hora que você pega, a raiz de 2 eleva a essas duas potências. Aqui nós aproximamos, então raiz de 2 elevado a raiz de 2 por esses valores. Aqui eu calculei, né? Eles aproximado até 4 casas exatas, né? Observamos que esses dois valores, quando eu estou aproximando o expoente aqui racional do raiz de 2, eles estão se aproximando, os dois valores. Então, raiz de 2, olha, nesse caso aqui, eu já sei que vai estar entre 1,63241 e 1,63297. Ou seja, ele é 163 já. Na verdade, é 1,632 já. Eu conheço raiz de 2 elevado a raiz de 2 com 3 casas decimais. Perfeito? Agora, com essa aproximação de 11 casas exatas, né, para o raiz de 2, eu já tenho uma aproximação com 5 casas decimais para o raiz de 2 elevado a raiz de 2. Portanto, nós vamos conseguir calcular o raiz de 2 elevado a raiz de 2 fazendo a aproximação do raiz de 2, que do expoente com números racionais maiores e com números racionais menores. Portanto, né, aqui eu já apaguei a parte do raiz de 2 elevado às aproximações. Então, olha que nós temos essa aproximação para a raiz de 2. Raiz de 2 elevado a raiz de 2. E aí nós podemos definir o raiz de 2 elevado a raiz de 2 como sendo o maior desses valores, que nós vamos aproximando por baixo. Certo? Então, nós definimos o raiz de 2 elevado a raiz de 2 como o maior dos valores. Você pega o raiz de 2 elevado às potências racionais com as potências menores que a raiz de 2. Esse maior, temos que tomar cuidado. Esse está bem definido matematicamente, mas eu quero entrar em detalhes aqui, porque nós teria que aprofundar o estudo de análise, né? Análise matemática. Eu não quero ser tão rigoroso. Dá para entender, né, que o que está ocorrendo. Vai aumentando aqui os valores, né? E o maior desses valores é definido como raiz 2 elevado a raiz de 2. Ou, né, podemos pegar o menor dos valores quando se aproxima com valores maiores. Então, dessa forma, né, podemos definir o raiz 2 elevado a raiz de 2. Nós só estamos usando para a definição raiz 2 elevado a números racionais, que nós já definimos anteriormente. Graficamente, aqui eu plotei o 2 elevado a diferentes valores. Aqui eu comecei, né, plotando raiz de 2 elevado a 3, né, que acho que é 4, desculpa, que menos 4. Aqui eu plotei o raiz de 2 elevado a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E aí, são os valores aí do raiz de 2 elevado a esses números inteiros de menos 4 a 4. Agora eu vou plotar aqui, não mais de 1 em 1, mas de 0,1 em 0,1. Então, eu vou começar com menos 4, vou terminar em 4, e vou percorrendo todos os números aí com uma casa decimal, ou seja, menos 4, menos 3,9 e assim por diante. E aí temos o gráfico da função só calculado nesses valores. E por fim, agora eu vou fazer com duas casas decimais. Então eu vou plotar o gráfico aqui da função raiz de 2 elevado a x, com x igual a menos 4, com menos 3,99, menos 3,98. E olha,
parece quase algo contínuo, né? Percebo que é feito de pontinhas, mas eu calculei com vários valores, né? Então, com todos os valores aí distanciando, né, uma casa decimal. Portanto, se fazer com todos os valores reais, agora é uma função que está definida com os valores reais, nós obtemos o gráfico da função raiz 2 elevado a x. Então, dessa forma, nós podemos definir a função a elevado a x quando a for um número positivo. Agora vamos falar de propriedades de potenciação. Se temos um número, né, elevado a números reais, como nós podemos trabalhar com eles em relação à soma, produto, a diferença? Se temos A e B, que é a base, né, a base aqui da potenciação, e números reais, x, y. X, y pode ser positivo ou negativo. É importante que o A e B seja positivo, como nós vamos ver no exemplo que vai levar a uma grande contradição se você fazer essas contas com A e B negativo. Então, se eu pego um número e elevo a uma soma, é a mesma coisa fazer o produto deles elevado a cada um termo da soma. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Então, A é 2 elevado a 6, aqui estou fazendo com A igual a 2. Esse aqui não é da soma, né? Eu fiz isso aqui do produto, que é esse daqui. Deixa eu ver esse daqui, né? Essa propriedade. Então, que A elevado a x elevado a y é igual a você faz o produto das duas potências. Vamos ver com o exemplinho. Essa terceira propriedade. Então, temos 2 elevado a sexta é igual a 2 elevado a 3 vezes 2. Então, o produto 3 vezes 2, você pode olhar essa potência como 2 elevado a 2 elevado a 3. Perfeito? Porque vai ser 2 elevado a 2, o que está dentro do parênteses, que é 4, depois você eleva a 3, então dá 64. A hora que você desenvolver por outro lado, né, essa operação, 2 elevado a 2 elevado a 3, isso é igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Ou seja, vai ser 2 elevado a sexta, que vai ter 3 grupinhos de 2. Então dá 6, né? 6 vezes a multiplicação de 2. Então esse aqui é um exemplinho dessa propriedade. Agora, quando estamos com a diferença a elevado a x menos y, eu posso olhar essa expressão igual a elevado a x vezes a elevado a menos y. E aí já vimos que a elevado a menos y é 1 sobre a elevado a y. Então aqui está errado, aqui tem que corrigir, né? A elevado a y. Portanto, a elevado a x menos y é a elevado a x dividido por a elevado a y. E por fim, quando eu tenho o produto elevado ao número real, eu pego esse número, levo a x e depois pego outro número, levo a x e faço o produto. Fiz outros exemplos aqui para nós visualizarmos as propriedades. Então, 2 elevado a 3, ele pode ser visto como 2 elevado a 5 menos 2. E, usando a propriedade da diferença, isso vai ser 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 2. Portanto, 32 sobre 4, que é 8. Então, seria uma outra forma de calcular 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. Agora, uma propriedade explorando a última. Então, 8 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 4, né? 2 vezes 4, desculpa-me. Então, nós sabemos que pela propriedade vai ser 2 elevado a cubo vezes 4 elevado a cubo. Aí já sabemos que 2 elevado a cubo é 8, 4 elevado a cubo é 64, acabamos de calcular aqui em cima, né? O 2 ao cubo calculamos aqui em cima. Portanto, 8 elevado a cubo é 512. Tá vendo, né? Ficou mais fácil calcular 8 elevado a cubo. Essa última propriedade é aquela que usamos para raiz. Quando temos raiz de A vezes B, aí fazemos raiz de A vezes raiz de B. Perfeito? Ou seja, aplicamos essa igualdade para o valor x igual a meio, que é a raiz, né? Então, A vezes B elevado a meio é igual a elevado a meio vezes B elevado a meio. Mas isso tem que tomar muito cuidado, porque o A e B tem que ser positivos.
Olha que absurdo podemos ter se aplicar essa propriedade de forma incorreta. Começamos com 1. Então, não concorda que 1 é igual a raiz de 1. Porque raiz de 1 é o número que ele vezes ele dá 1, que é 1. Agora, eu posso escrever o 1 como menos 1 vezes menos 1. Perfeito? É a propriedade que passamos o ensino fundamental inteiro aprendendo aí as operações de multiplicação, soma, né? E se fosse válido para números negativos, ficaria, né, aqui é elevado a meio, a raiz é elevar o número ao meio, então ficaria menos 1 elevado a meio vezes menos 1 elevado a meio, ou seja, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. No campo dos complexos, dos números complexos, que nós não vamos estudar muito nesse curso, isso significa o i, né? O número complexo, o número imaginário i. O número i é aquele número que ele vezes ele dá o menos 1, né? Então é a raiz de menos 1, porque a raiz de um número é o número que ele vezes ele dá o radicando. Portanto, raiz de menos 1 é i. E i ao quadrado, por definição, né? I vezes i dá menos 1, porque é a raiz de menos 1. Então, i ao quadrado dá menos 1. Ou seja, né, temos um grande absurdo, né? 1 é igual a menos 1? Não, né? O erro foi para que possamos aplicar essa propriedade, ela vai ser válida se o A e B forem ambos positivos. Se o A e B for positivo, portanto, exemplo, raiz de 2 vezes 3. Aí sim, é raiz de 2 vezes raiz de 3. Agora vamos usar o exemplo para estudar crescimento e decrescimento. Vamos pegar o A positivo, o A maior que 1. A base sempre é positiva. Porque se você colocar o A igual a menos 1 e o X igual a meio, eu teria raiz de menos 1. Aí já não estaria definido nos números reais. Daquela é uma função real. Então, vamos começar tomando o A sempre positivo. Quando o A for negativo, tem que tomar cuidado para que o X aí seja tal de que a expressão A elevado a X faça sentido. Agora vamos observar que duas coisas que acontecem quando A for positivo e A for maior que 1, e no segundo caso, quando A for positivo e menor que 1. Se o A for maior que 1, o A elevado a x sempre vai ser maior ou igual que 1 para x positivo. Aí tem que olhar cada caso. Se o x for um número inteiro, por exemplo, se o x for 3, então A elevado a 3 é A vezes A vezes A. Produto de três números maiores do que 1. Então, para realizar esse produto, tem que ser também maior do que 1. A elevado a meio, que é a raiz, né, de A. Isso, por definição, é o número que ele vezes ele de A. Né, A elevado a meio. Mas, para que produto dois números D maiores ou iguais a 1, você precisa que cada termo também seja maior ou igual que 1. Então, a raiz quiésima de A sempre vai ser maior ou igual que 1. E agora, quando você tomar A elevado a P sobre Q, aí já sabemos que o A elevado a 1 sobre Q é maior ou igual do que 1, pelo que eu acabei de falar. Portanto, A elevado a P sobre Q, que vai ser o produto desses números que são maiores do que 1, também vai dar maior que 1. E por fim, quando x for um número real, aí ele vai ser limite, né, de uma sequência de números racionais que está aproximando de x, de todos que vão ser maiores ou iguais a 1. E dessa forma vão ter que A elevado a x para qualquer x positivo vai ser maior ou igual que 1. Se o x for negativo, tem que lembrar que se o x for menos 2, aí o A elevado a menos 2 é 1 sobre A elevado a 2. A elevado a sobre 2 é maior ou igual que 1. Então, 1 sobre A elevado a 2 dá menor ou igual que 1. Então, quando A for maior que 1, os valores de A elevado a x com x positivo dá maior ou igual que 1. Agora, quando o x for negativo, A elevado a x dá menor ou igual a 1.
E se o A for menor que 1? Aí inverte, né? Por exemplo, fazer produto de A. Ele tem que dar menor que 1, porque cada termo é menor do que 1. E raiz de um número que é menor que 1 tem que ser menor do que 1, porque o produto aí de número, se fosse maior do que 1, daria maior do que 1. E assim por diante. Então, essa observação, né, olhamos a definição, né, do que significa a elevado a x e conseguimos tirar essas duas propriedades. Então, observe o seguinte, se eu pego o a maior do que 1, pego um valor x, né, maior, aqui eu acabei invertendo, né, eu tenho que corrigir aqui também. Olha, se eu pego o x maior que o y, então eu tenho a elevado a x, eu posso escrever isso aqui como a elevado, aquele truque velho da matemática, né, somar zero. Eu somei um zero, que é y menos y. Então eu somei um zero, aí eu reescrevi como a elevado a y mais x menos y. Observe que fazer a conta no expoente vai dar x, então não alterei, né, essa expressão, só reescrevi. Agora eu uso a propriedade de potenciação, foi uma das propriedades que nós vimos lá, pela soma, e isso é igual a elevado a y, vezes a elevado a x menos y. Só que, pela observação que eu acabei de fazer, como x é maior que y, x menos y, ele é positivo. Portanto, a elevado ao número positivo, ele é maior do que 1, né? Perfeito? Porque o a é maior que 1. Foi a continha que eu fiz antes. Então, esse número sendo maior que 1, esse produto aqui vai dar maior que a elevado a y. Então, coloquei a observação, né? Que o x menos y é maior que zero, porque o x é maior que y. Se o x for maior que y, eu tenho que a elevado a x é maior que a elevado a y. Então, trocando aqui, né, o x e y, por causa que eu acabei alterando no gráfico. Então, olha, se o y for maior que o x, a hora que eu calcular o valor da função em y, vai ter que ser necessariamente maior que o valor da função em x. Aqui, no caso, que o a é menor do que 1, e positivo, né, para poder fazer sentido a elevado a x, como nós vimos no início. Então, aqui está conforme o desenho. Peguei um valor x maior que o y. Eu quero ver agora se ela cresce ou decresce. Então, eu faço a mesma manipulação. A elevado a x é igual a elevado a y mais x menos y. Certo? Somei um zero. Agora, eu uso propriedade de potência. Então, vai ficar a elevado a y vezes a elevado a x menos y. Tá correto? Então, fica o produto, né, de a elevado a y vezes a elevado a x menos y. Só que agora, eu tenho o a elevado a um número positivo, porque eu estou tomando x maior que o y, e o a é menor do que 1. Então, usando a definição do a, nós vimos que quando você levar um número menor do que 1 ao número positivo, né, isso aqui vai dar menor do que 1. Certo? Vamos voltar lá, né? Lembrar aqui. Eu peguei aqui um número menor do que 1, para valores aí menor do que aqui, para valores maiores que 0, né? Eu tenho que o a elevado a x vai ser maior do que 1. Voltando aqui, nós temos que esse está elevando um número menor do que 1 a um número positivo. Então, essa expressão, usando a definição, né, do que é a elevado a um número, nós obtemos que ele é menor que 1 necessariamente. Então, esse produto, se eu pego a elevado a y, multiplico por algo que é menor do que 1. Então, por exemplo, eu pego a elevado a y e multiplico por meio. Isso vai ser menor que a elevado a y. Por exemplo, 2, vamos supor que a elevado a y é 2. Na hora que fazer a conta 2 vezes meio, isso vai ser menor que 2. Ou outro exemplo, π vezes meio. Isso necessariamente, π sobre 2 é menor do que π. Então, quando você multiplicar por um número menor do que 1, o produto sempre vai ser menor do que
termo que está multiplicando. Então, olha, o que nós verificamos? Que se pegarmos um valor x que é maior que o y, o a elevado a x, se calcular o valor da função em x, vai ser necessariamente menor que o valor da função em y. Então, ela está decrescendo, né? Assim, nós temos 3 tipos de comportamento para as funções exponenciais. Se a base for entre 0 e 1, ela é decrescente, que eu fiz com 3 valores diferentes de a. Acho que eu fiz com a igual a 2, a igual a 3 e a igual a 1,5. Acho que foi o que eu trabalhei. Quando você for maior, o expoente, o crescimento é mais rápido, porque você vai estar pegando um número maior e elevando a um valor x, né? Quando a for 1, né? Aí tem que tomar cuidado. O a igual a 1, ele sempre vale 1 para qualquer x. Porque, por exemplo, você pegar 1 e elevar a 3, o que é a? É 1 elevado a 3. É 1 vezes 1, que dá 1. A 1 elevado a menos 5. 1 elevado a menos 5 é 1 sobre 1 elevado a 5. 1 elevado a 5 é 1. Então, 1 elevado a menos 5 é 1. A raiz cúbica de 1. O que é a raiz cúbica de 1? É o número que ele, vezes ele, 3 vezes, vai dar 1. Que é 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, raiz cúbica de 1 é 1. E, por fim, temos o caso que o a é maior que 1. Aqui eu plotei, né, com... aqui eu plotei com meio, o a igual a meio, 1/3 e 1/5. Aqui eu plotei com valores de a igual a 1,5, 2 e 3. Então, funções crescentes. E quando o a for entre 0 e 1, decrescente. Vamos ver a definição inicialmente do que é uma função injetora. Uma função, né, entre dois conjuntos A e B. Aqui o A e B pode ser conjunto que quiser. Como eu fiz aí exemplo, que o A é o conjunto formado por 3 pessoas, pelo João, pela Maria, pelo Paulo. E o conjunto B aí é formado pelas 4 carinhas aí. Carinha coração, duas carinhas sorriso, né? Uma com sorrisão, outra com sorriso aí escondendo os dentes. E a carinha piscando. Então, ó, observe que aqui eu estou associando as pessoas às carinhas que elas mais gostam. Então, por exemplo, o João aqui, a função que leva o João a essa carinha aqui, que é a carinha que ele gosta. Cada um só gosta de uma carinha. Porque se gostasse mais de uma carinha, não seria função, né? Lembra? Função, você tem que pegar cada ponto do domínio e levar ao único ponto do contradomínio. Então, por exemplo, para ser função, o João não pode gostar da carinha sorriso e da carinha coração. Só pode gostar de uma carinha. Mas pode acontecer de outra pessoa gostar da mesma carinha do que o João. Isso é conceito de função injetora. Então, isso é uma função, mas ela não é uma função injetora. Porque temos 2 pontos diferentes no domínio, levando no mesmo ponto do contradomínio. Perfeito? Então, ela não é injetora porque a carinha que o João gosta é a mesma que a carinha que a Maria gosta. Então, são 2 pontos do domínio sendo levados no mesmo ponto da imagem. Então, uma função entre 2 conjuntos vai ser injetora quando tiver 2 valores diferentes no domínio, eles têm que ser levados em 2 pontos aqui do contradomínio diferente. Então, não pode acontecer, né, de 2 elementos do conjunto A estar associado ao mesmo elemento do conjunto B. Então, um exemplo, uma função injetora. Aí eu alterei, né? Agora a Maria, como o João já estava gostando da carinha sorriso, ela resolveu gostar da carinha piscando. Aí criamos uma nova função, que é o mesmo domínio, né? Que é o conjunto A formado por esses 3 indivíduos, e o conjunto B, que é formado por essas 4 carinhas. Então, o domínio e contradomínio da função são iguais. O que altera aqui é a associação, né? Mas aí já é uma outra função. A função tem que ser única no domínio, única no contradomínio, e a associação entre x e f de x também tem que ser única.
Vamos ver que é injetora. Vou provar que ela é injetora. Olha que prova difícil. Como é conjunto só de 3, eu tenho que olhar só o que cada um está associado, ver se é diferente do que o outro está associando. Eu testo isso para cada elemento do conjunto, porque só temos 3, e aí verificamos se é injetora ou não. Então, olha, o João, o que está associado ao João é diferente do que está associado com a Maria, né? A carinha do João é essa, a carinha da Maria é essa. É diferente. Então, o João e Maria estão levando em valores na imagem diferentes. O que o Paulo gosta também é diferente do que a Maria gosta. Então, olha que a imagem da função pelo Paulo é diferente do valor da função quando calcula na Maria. Agora, quando você calcula a função João, é essa carinha aqui mostrando os dentes, que é diferente da carinha da Maria. E acabou, né? Porque nós já testamos, já vimos que a imagem do João é diferente da imagem da Maria, que é diferente da imagem do Paulo, que é diferente da imagem do João. Não tem mais possibilidade, já testamos tudo. Então, se o valor x for diferente de y, os valores imagem são necessariamente diferentes. Então, ela é injetora necessariamente. Então, se pega dois elementos diferentes do domínio, tem que estar associado a valores diferentes na imagem. Uma forma diferente de dizer, que é usando a contrapositiva, que é uma afirmação, é uma proposição lógica, né? Se pegarmos dois valores que a imagem são iguais, então eles necessariamente têm que ser o mesmo valor, porque se eles fossem valores diferentes, os valores de imagem têm que ser necessariamente diferentes. Agora vamos ver a relação de função injetora com função crescente e decrescente. Uma função é crescente, né? Se eu calcular ela num valor maior, a imagem dela vai ter que ser necessariamente maior que o valor da função calculada no valor menor. Então, o resultado que temos é que toda função que for crescente ou decrescente é injetora. Então, as funções, em particular, vamos deduzir que as funções a elevado a x é crescente, quando a for maior que 1, e ela vai ser injetora, porque ela é crescente, e as funções a elevado a x com a menor do que 1, ela é decrescente, como já verificamos, portanto, ela vai ser injetora também. Vamos ver como estou fazendo essa argumentação. Essa é um tanto simples. Então, vamos pegar o caso decrescente. Então, tem uma função decrescente. Aí, pegamos um valor x diferente de y. Para ver que ela é injetora, tem que, então, ver que a imagem de x é diferente da imagem de y. Não posso ter dois valores, dois pontos do domínio sendo levados ao mesmo valor. Se o x é diferente de y, pela lei da tricotomia, lei de trigonometria, que é uma lei para números reais, diz que dá dois números, ou eles são iguais, ou um é maior que o outro, ou o outro é maior que um. Tem umas três possibilidades apenas. Então, se o x já não é igual a y, se o x é diferente de y, então temos necessariamente que o x é maior que o y, ou o y é maior que o x. Vamos ver o caso que o x é maior que o y. Se o x for maior que o y, a função ela decresce. Então, tem um valor aqui maior que o y, como ela está decrescendo, eu tenho que ter necessariamente o valor em x menor que o valor em y. Aqui estou usando decrescente. Estou fazendo decrescente porque é o mais complicado mesmo, que inverte a desigualdade. E o outro caso, né, temos essas duas possibilidades. No outro caso, que o y for maior que o x, de novo usando que é decrescente, então o valor em y tem que ser menor que o valor em y. Portanto, em ambos os casos, se o x for diferente de y, se o x for maior que y, eu tenho que o f de x é diferente de y. Se o y for maior que o x, eu tenho que o f de x também é diferente de y. Então, em os dois casos, eu tenho necessariamente que a imagem é diferente. Então, como já verificamos que a elevada a x ela é injetora, ela é crescente se o a for maior que 1, decrescente se o a for menor do que 1, então nós temos que ela necessariamente é injetora. Se o a for igual a 1, se o a for igual a 1, ela não é injetora, porque se calcular qualquer valor
dela em x é 1. Então, não é injetora. Está sendo todo mundo elevado em 1. Então, temos necessariamente que funções crescente ou decrescente são injetoras. Então, em particular, que depois uma função injetora vamos conseguir inverter, que vai ser o tema da próxima aula, eu consigo inverter as funções derivadas x com a aí qualquer, né? Desde que ele seja diferente de 1 e positivo. Agora vamos ver dois testes, né? Dois testes geométricos para identificar aí curvas quando ela representa, né, o gráfico de uma função ou quando o gráfico de uma função é o gráfico de uma função injetora. Então vamos começar com o teste da reta vertical. Na teste da reta vertical, né, quando uma curva, aqui eu peguei uma curva qualquer, ela vai ser o gráfico de uma função de x. Então, olha, observe que uma relação entre dois conjuntos aí, A e B, é uma função se para cada x, né, no conjunto A, vai existir um único y no B, em que o y é o valor que está associado a x. Essa é a definição de função, como nós vimos. Portanto, para que aqui o gráfico da função, essa curva represente o gráfico de uma função, eu tenho que pegar qualquer reta vertical e ela pode ter que estar no máximo em um ponto dessa curva. Porque nesse caso que está intersectando em 2. Então vai ter aqui, para o valor y, dois valores y, né, que vai ser os pontos x e y, vai estar na curva. Aqui eu colocaria menos y. Então, olha que para esse valor x, está associado a esse valor y e esse valor menos y. Então, não é uma função. Para ser uma função, o x teria que ter necessariamente um único valor y associado, né, para isso representar o gráfico de uma função. Esse azul, né, é o conjunto dos pontos x e f de x. Então, o x estaria associado com esse e com esse, né? Aí eu fico em dúvida. Eu vou pegar esse ou esse valor para x, né? Isso não é uma função. Então, esse é o teste da reta vertical. Uma curva, porque no azul não é uma gráfico de uma função, por quê? Porque ela tem uma reta vertical que intersecta dois pontos. Para ser o gráfico de uma função, todas as retas verticais têm que intersectar no máximo em um ponto essa curva. Então, o teste da reta vertical serve para você visualmente ver se ele é o gráfico de uma função de x ou não. E temos também o teste da reta horizontal. O teste da reta horizontal serve para responder à questão de quando uma função é injetora ou não. Então, temos um gráfico aqui de uma função. Será que ela é injetora? Visualmente, como nós identificamos se ela vai ser injetora ou não? Então, lembrando, né, a definição de injetora, né, uma função injetora, se pegar dois pontos do domínio, os valores imagem desses pontos são necessariamente diferentes. Então, olha, se eu pego uma reta horizontal aqui, intersectando em dois pontos, o gráfico intersectou aqui no ponto x, y, e no ponto z, y, né, que é o conjunto dos pares ordenados, né, x e f de x. Portanto, se ela intersectar em dois pontos, vai existir o ponto x e y, que o valor que se calcula o f nesses valores dá dando o mesmo valor y. Então, ela não é injetora, porque eu tenho um ponto aqui z, né, diferente de y, dois pontos do domínio, em que a imagem desses dois pontos está sendo o mesmo, o y. Então, ela não é injetora. Então, uma função vai ser injetora se toda reta horizontal intersectar no máximo em um ponto. Então, se temos o gráfico de uma função, olha, isso aqui é o gráfico de uma função, mas ela não é injetora. Por quê? Porque tem uma reta horizontal, quer dizer, tem infinitas retas horizontais neste caso, que vai intersectar o gráfico em mais de um ponto. Mas se o gráfico de uma função intersectar toda a reta horizontal em no máximo um ponto,
então a função necessariamente é injetora. Esse é o teste da reta horizontal. Agora, essa função, ela não é injetora. Como nós podemos transformar ela numa função injetora? Aí nós podemos descartar, né, uma parte aqui, dividir ela pelo eixo de simetria, que nesse caso vai ser o próprio eixo de y, né, e descartar a parte que o x é negativo ou que o x é domínio, é positivo. Né? Vamos restringir, vamos diminuir o domínio da função. Então, olhando a função só no intervalo zero infinito, aqui eu troquei, né? Aqui é o zero infinito mesmo, né? Estou restringindo, né, a esse intervalo. Então, aqui embaixo tem que corrigir, zero infinito. Então, restringindo o domínio da função só por valores positivos, ela é injetora, porque estou apagando aqui a parte que ela é negativa. Eu só estou olhando a mesma função, só com um domínio menor, certo? Eu defino aqui o g, que é a restrição, para valores positivos, como sendo a própria f de x. Portanto, nesse caso, eu passo a ter uma função injetora. Agora, percebamos que pelo teste da reta horizontal, ela intersecta o gráfico em apenas um ponto. Então, dessa forma, eu tenho uma função injetora. Mas eu mudei o domínio. O domínio agora é intervalo zero infinito. Exemplo, vamos fazer exemplo de funções aí injetoras e não injetoras. Temos o seno. O seno, obviamente, não é injetor, né? Porque o f de π sobre 2 é 1, o f de 3π sobre 2 é 1, o f de menos 3π sobre 2 menos 3π sobre 2 é 1, e assim por diante. Então, nós podemos restringir, aqui tem o teste, né, da reta horizontal, olha, observe que existem, né, infinitas retas horizontais que vai intersectar o gráfico em infinitos pontos, então ela não é injetora, tem infinitos pontos sendo levado o mesmo valor y. Então, é um exemplo de uma função que não é injetora. Mas podemos restringir o domínio. O domínio que é muito clássico para a restrição do seno, que nós vamos usar, inclusive, esse domínio para inverter, que é agora passando a ter uma função injetora, é o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Observe que agora ela passou a ser uma função injetora, que para todo valor y existe um único ponto x que está sendo levado nesse valor y. Então, aqui eu peguei o valor y, né? Peguei a reta horizontal passando por y. Esse ponto gráfico é o ponto x e f de x. Então, tem um único valor x que vai ser levado no ponto y. Então, esse seria o exemplo de uma função injetora agora. Então, eu restringi, né, o domínio da função seno de forma que obtivermos uma função injetora. Então, aqui eu fiz o gráfico da função restrita, né, no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Essa é uma nova função, que diferença em relação à outra é o domínio, né? O domínio é só o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, e ela, em cada ponto x, vale seno x. Mas agora, para cada valor y, eu tenho um único valor x. Por quê? Isso é importante para nós. Porque nós vamos querer definir a inversa. A inversa agora vai ser, vou pegar um valor em menos 1 em 1, que vai ser o arco seno, e o arco seno de y vai ser aquele ponto x, de forma que o seno de x é igual a y. Ele tem só um ponto x que é elevado nesse valor y. Então vai estar bem definido. Mas inversa, vamos deixar que vai ser assunto aí da nossa última aula de funções. Exemplo de funções, agora funções injetoras necessariamente. Tem uma função raiz e o logaritmo natural, que vai ser a função inversa da função elevado a x. Então, olha, percebamos que pelos testes da reta horizontais, para cada valor y, né, tem um único ponto x que é elevado em y, certo? Pegar aqui valor y igual a zero, não vai ter nenhum valor x que vai ser elevado nele, porque a raiz de x é sempre não negativo, mas não importa. Só preciso que intersecte no máximo em um único ponto. Essa é a definição de função injetora. Não tem mais do que um ponto sendo elevado no ponto y. Um exemplo é uma função que não é injetora, que é a função, né, de distribuição de probabilidade de Gauss. Observamos, né, que como ela é simétrica, é uma função aqui, tem o eixo de simetria, né, em 1, porque eu coloquei a média em 1.
Os valores que estão à frente da média é igual o mesmo valor que está atrás quando está a mesma distância da média. Então, se a média é 1, nesse caso, o valor que está x igual a 2 tem a mesma chance, né, de ocorrer que o valor que está em... Eu falei 2, né? Então, o valor que está simétrico em relação a 2 é menos 1, né? Então, tem o mesmo valor, o 2 e o menos 1 tem a mesma chance de ocorrer, né? Que por ser uma distribuição normal. Os valores que estão equidistantes da média têm a mesma chance de ocorrer, por ser esse formato de distribuição. Mas ela não é injetora, porque aqui a função em x é igual ao valor dela em y. Aí, se ela está aqui no... Se a média é zero, né? Então ela vai vir com a ondinha, e o eixo de simetria vai ser a reta y. Então ela é uma função par. Aí observamos que toda função par, ela não é injetora, porque o valor dela em x e menos x tem que ser o mesmo valor. Então ela, por ser par, uma função que é par, ela não é necessariamente injetora. Funções ímpares pode ser injetora, como exemplo do seno. Essa é uma função ímpar, restringimos numa função ímpar, continua ímpar, mas ela é injetora. Agora, se eu pegar o cosseno aqui no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, que ela é uma função par, ela não vai ser injetora, por ser par. Então, portanto, agora nós vamos estudar o e, né, que é um número irracional, como π, né, ou raiz de 2, que, ou seja, sua expansão em casos decimais é infinita, não periódica. E vou ver como podemos definir o e usando, né, as funções exponenciais. Eu peguei a função 2 elevado a x e calculei a reta tangente em 1. A reta tangente em 1, ela vai ter inclinação ln de 2. Depois isso vamos estudar mais à frente, quando teremos mais derivada. Mas é sempre assim, a função a elevado a x, a inclinação dela vai ser o ln, na base natural, do valor da base. Então, aqui a reta, que é tangente ao gráfico de 2 elevado a x, passando pelo ponto 0, 1. Aí eu calculei o ln de 2, né, que é a inclinação da reta. Aqui deu 0,69314. Aí eu vou para 2,7. Aumentei o valor de base da função. Agora vamos ter aqui uma nova reta tangente, com inclinação ln de 2,7, que vai ser 0,993252. Aí eu vou calcular agora a função e a reta tangente de a elevado a x com a igual a 2,71. Então, de novo, né, a inclinação dela vai ser o ln, 2,71, que deu 0,996949. Agora eu vou para 2,18. Eu estou aproximando aqui do 1 das inclinações. Esse é o meu objetivo, é chegar na reta de inclinação 1. Quando eu calcular agora aqui a reta tangente a curva 2,718 elevado a x, a inclinação da reta tangente, que é o ln 2,718, deu 0,999896. E depois eu faço com esse número, 2,7182, olha que já chegou quase em 1. Mas agora eu vou por cima de 1, calculando pelos valores que a inclinação é maior que 1. Eu começo com 3. Eu calculei a inclinação aí da reta tangente a 3 elevado a x, deu 1,09861. Calculo com 2,8. Agora eu vou aproximar desse valor aqui, mas com inclinações que é maior que 1. Olha que eu deixei aqui a reta tangente anterior, que é a reta tangente da função 3 elevado a x. Olha que as duas já quase coincidem, né? Por quê? Porque as inclinações já estão próximas. Olha que a diferença entre as inclinações das duas retas já está na segunda casa decimal. Então, a inclinação da reta tangente a função 2,8 elevado a x já é 1,029.
Vamos agora para 1.72. 1.72 ainda continua maior que 1, mas olha que está cada vez mais próximo de 1. Coloquei as duas retas tangentes aqui anteriores, tá vendo que elas estão bem próximas, porque as inclinações delas, elas passam pelo mesmo ponto e as inclinações estão muito similares. Aí calculamos com um 2.719. Olha que agora a reta tangente aqui já coincidiu, já não conseguimos enxergar a diferença. Lógico que é diferente as retas tangentes porque não são a mesma, tá vendo? Que as inclinações dela são distintas. Mas já está muito próximo, já aqui no recurso gráfico que eu estou usando aqui do próprio LaTeX, já não consegue distinguir. Agora, olha, vou aproximando mais ainda de 1, a inclinação. Olha o que eu fiz aqui. Agora, observe como eu fiz a aproximação. Comecei com 2, 3. Eu vi que em 2 é menor que 1, a inclinação da reta tangente. Em 3 é maior que 1. Calculo 2.7, maior. 2.72 é menor. 2.8, desculpa, estou comparando uma casa decimal. 2.8. Ele vai ser maior que 1. 2.71, menor. 2.72, maior. 2.718, menor. 2.719, maior. Agora eu vou definir o E como sendo o número, a função que a reta tangente em 0,1 tem inclinação 1. Eu sei que o E vai estar entre 2,7 e 2,8, porque a inclinação 2,7 é menor, a inclinação de 2,8 é maior. Então, para o E ter a reta com inclinação 1, eu sei que vai estar entre 2,7 e 2,8. Da mesma forma, eu sei que o E está entre 271 e 272. O E está entre 27118 e 2719. O E está entre 27182 e 27183. Portanto, eu tenho já aí uma forma para eu construir nas casas decimais do E, usando aí comparações. Eu vou comparando por cima e por baixo. E eu vou determinando aí as inclinações da reta tangente, eu vou conseguindo aproximar as casas decimais. Então, nós podemos definir o E sendo um número tal que a inclinação da reta tangente ao gráfico de E elevado a x, no ponto 0,1, seja exatamente 1. Então, eu vou aproximando aqui, né, do E, de forma que no limite tenha a reta de inclinação 1. Então, nós podemos definir o E dessa forma. Ou outra forma, como nós obtemos uma inclinação da reta tangente? Aí é interessante, porque é o conceito de derivado, vai ser o derivado dessa função em zero, como nós vamos ver mais à frente. Mas vamos ver sem falar de derivada. Então, ora, o que nós calculamos aqui, um valor é h. Calculamos elevado a h, certo? Então, aqui é o ponto, né? H e H. Agora, a inclinação dessa reta, como nós vimos na primeira aula, vai ser a tangente do ângulo que forma o eixo x. Então, vai ser a diferença do e elevado a y com 1 e h com 1. Então, a tangente, né, do ângulo dessa reta que formando com o eixo x vai ser a diferença desse cateto, que é e elevado a h menos 1, sobre h menos 1, que é h. Então, essa reta secante, ela tem inclinação dado exatamente por esse quociente, e elevado a h menos 1 sobre h. Esse daqui é a inclinação dessa reta, da reta que passa por 0,1 e pelo ponto h elevado a h. E o limite é fazer o h ficar muito pequeno, o h muito próximo de zero. Então, olha, calculando outro valor de h, temos aí outra inclinação de outra reta secante, calculando mais próximo, nós temos aí outro valor, e no limite dá a inclinação da reta tangente. Olha que aqui já não dá para distinguir muito ela da reta tangente. Então, no limite, quando o H for muito pequenininho, tão pequeno quanto você queira, vai ter a inclinação da reta tangente. Então, outra forma de escrever o E, usando nossa definição, que o E é obtido de forma que essa função elevada a x, ela tenha reta tangente com inclinação igual a 1. Definindo o E dessa forma, nós temos que o E também pode ser escrito como esse limite. Aí no módulo de
limite de continuidade, vamos começar a entender melhor aí o que significa esse símbolo de limite. Mas, intuitivamente, é isso, né? Você faz o h ir para zero e vê o valor que está aproximando o e elevado a h menos 1, e este vai ser a definição do e. Aqui, olha, eu coloquei o e com um monte de casas decimais. Observe que ele vai ter infinitas casas decimais, porque ele vai ser um número irracional, ou seja, você não pode escrever ele nem como uma expansão em casas decimais, uma quantidade finita ou periódica, nem ele como forma P sobre Q, com P e Q inteiros. Na forma fração, né, é P sobre Q, os números racionais, e na forma decimal, na representação em casas decimais, ele é aqueles números em que tem uma quantidade finita de casas decimais, ou ele tem uma expansão periódica. Vai repetir, né? É 2.718, 718, 718, 78. Isso é uma expansão periódica. Esse é um número racional. Eu ia colocar mais casas, mas eu acho que já deu para ver aí que tem uma quantidade infinita de casas decimais. Outras expressões para o E, que no curso de cálculo vão ser utilizadas e estudadas. Uma forma é esse limite, que tem a ver com aquela expressão em limite que nós escrevemos para o E. Então, ele pode ser escrito como... Você vai tomando aqui valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você calculou 1 mais 1 sobre 7 elevado a 7. Faz o N ficar muito grande, e esse valor vai aproximar do E. Outra forma, outra expressão para o E, é como essa série. A série 1 sobre N fatorial. Essa série você tem que fazer o quê? Fazer a soma de 1 sobre N fatorial até N, que eu fiz aqui, né? Você vai somando cada vez mais termos. Então, eu somei até N, depois soma até N mais 1 fatorial, depois mais até N mais 2 fatorial, e depois ver se quando vai somando, isso aproxima de um valor ou não. Ou seja, faz o limite dessas somas. Essa é outra expressão para o E. Uma terceira expressão para o E. O E, você pega a função sobre x. O E vai ser aquele número em que essa área vai dar igual a 1. A integral de função não negativa representa área. Então, nós temos necessariamente que outra forma de escrever o E, ou definindo, ou mostrando que é equivalente à forma que foi definida, né, usando aquele limite, né, e elevado a h menos 1 sobre h, nós concluímos que o E vai ser o número que essa área vai ser igual a 1. Temos três expressões que, à primeira vista, parece que não tem nada a ver uma com a outra, mas eles representam, né, o mesmo valor, que é o E. 2.712 e assim por diante. Isso é algo impressionante, né? Para nós, assim, parece até mágico, né? Por que isso aqui vai dar esse número que... Né? Esse número aqui vai aparecer nesse limite e no valor que isso aqui dê área igual a 1. Realmente, né, o IEI para nós tem um significado muito rico na matemática e muito profícuo. Inclusive, né, em muitas aplicações. Vamos fazer um pequeno exercício, né, um exercício mais light, que tem a ver com as operações de gráfico que fizemos. E as aplicações aí deixamos para a próxima aula. Então, como nós esboçamos o gráfico da função, né, 3 menos 2 elevado a x. Sabemos que o 2 elevado a x tem esse comportamento. Vamos partir das funções a elevado a x, que nós já determinamos o comportamento dela de crescimento e de decrescimento para qualquer valor de a. Como o a, que é 2, que é maior que 1, ela cresce. E 0 passa em 1, né? Lembra que 2 elevado a 0 é 1. Qualquer valor a elevado a 0 positivo é 1. Então, ela sempre passa aqui pelo valor 0, 1, as funções exponenciais. Agora, temos um menos. Vamos começar com esse menos. O que acontece com o menos? O menos como vimos, faz uma reflexão em torno do eixo x, que vai pegar o valor 2 elevado a x
no ponto x e vai multiplicar por menos, vai virar menos 2 elevado a x, que é aqui, menos y. Então, você vai pegar esse valor desse ponto gráfico, né, que é o x e y, e vai levar no ponto x e menos y. Faz uma reflexão em torno da reta x. Pegou um ponto aqui e levou no ponto que vai ter a mesma distância ao eixo x que tinha o ponto do gráfico ao eixo x. Então, aqui, né, o ponto tem a distância y do eixo x e aqui também tem a distância y do eixo x. Então, você vai fazer isso com todos os pontos, né, do gráfico 2 elevado a x, e aí vai obter uma reflexão dele em torno do ponto da reta do eixo x. Observe aqui que eu fiz a expressão, né, que vai representar o gráfico vermelho, que é menos 2 elevado a x. Mas ainda não é a função que queremos. A função que queremos é a função 3 menos 2x. Para cada x eu tenho que somar o valor 3 a menos 2 elevado a x. Então, vou pegar um valor y, né? Tenho aqui o gráfico da função menos 2 elevado a x. Portanto, no valor x aqui, obtivemos, né, menos 2 elevado a x. Agora, a esse valor menos y, eu vou somar 3. Então, vou subir 3 unidades verticalmente. Então, quando eu somo uma constante, eu sempre vou fazer um deslocamento vertical. Então, para cada ponto aqui, x, né, e menos 2 elevado a x, eu somo 3. Então, todo mundo aqui vai ser deslocado verticalmente em 3 unidades. E aí, nós temos o gráfico, finalmente, né, da função 3 menos 2 elevado a x. Portanto, né, aqui encerramos a aula de funções exponenciais. Espero que todos tenham compreendido todos os conteúdos, trabalhos, exercícios propostos para a unidade. E quem tem ainda alguma dúvida, aproveite os plantões de dúvida para serem sanadas. Então, abraço a todos e obrigado por acompanhar o vídeo até esse ponto.